Este é o dia que o Senhor criou para aquecer sua alma. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Neste vídeo estaremos meditando no texto do livro do Êxodo, capítulo 3. Uma reflexão expositiva da palavra de Deus. Um momento marcante na história de Moisés foi ali no deserto, onde a sarça ardia, mas não era consumida. Vamos extrair desta passagem uma das maiores revelações de Deus sobre Ele mesmo. Daremos o título desta reflexão, A Identidade de Deus. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para que o YouTube te avise dos vídeos, deixe seu like, compartilhe. Você é peça essencial para este canal. Que Deus te abençoe por seu apoio. Todo indivíduo tem sua própria identidade. Assim o identifica como um ser único. A palavra de Deus nos apresenta um Deus único, exclusivo, que tem sua própria identidade. Por isso a necessidade de conhecermos a Deus não como uma força, uma energia ou mais um dos deuses, mas sim como um Deus único e pessoal, que se relaciona e se revela. Deus, ele conhece o homem por inteiro, por completo, e deseja também que o homem o conheça. E vamos caminhar do verso 1 ao verso 14 do capítulo 3 de Êxodo, fazendo a leitura desse texto e meditando no sentido de como Deus se revelou para Moisés, ele também quer se revelar para nós. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, trazendo luz e sabedoria para termos a compreensão da Tua palavra. Vamos à reflexão. A identidade de Deus. O título do texto diz assim, ali no capítulo 3 do livro de Êxodo. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Moisés não era mais um príncipe do Egito. Sua vida mudou. Em uma visão humana, diríamos que sua condição piorou. Mas agora ele vivia apacentando ovelhas. Agora Moisés era um homem comum, tinha a responsabilidade de um pai de família. Um dia, em sua rotina diária, diante do monte de Deus, também conhecido por Sinai, algo diferente lhe aconteceu. No verso 2 nos diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Estava diante dele um verdadeiro milagre, algo sobrenatural. Em uma vida natural, sempre há espaço para o sobrenatural. Deus é espírito, não está preso ao material. Ele tem total liberdade, poder e autoridade para atuar nas diversas dimensões. Ele enviou o seu anjo para chamar a atenção de Moisés. Gravetos secos eram envolvidos por fogo e não era consumido. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Sua curiosidade foi aguçada. Como é bom termos curiosidade para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é saudável. Então ele se aproxima daquela sarça, porque ele queria ver de perto aquela maravilha. Quando o dia do seu milagre chegar, não tenha medo de se aproximar. Vai, contempla. Deus está preparando para a sua vida um milagre, assim como fez na vida de Moisés. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Quando damos passos em direção a Deus, Ele mesmo nos chama pelo nome. Ele conhece você pelo seu nome. Não se preocupe se as pessoas não te conhecem, não te curte ou não te segue. Ele te conhece. E quando ele te chamar,
Faça como Moisés. Eis-me aqui. Se renda. Seja voluntário na presença de Deus. Verso 5. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus preservou Moisés. Ele não estava ainda pronto para entrar na presença dele. Tirar as sandálias simbolizava humilhar-se, reconhecer que não é nada e que Deus é tudo. Aquele lugar tornou-se terra santa, não porque a terra era boa, ou porque tinha ouro e minérios, não. Mas se tornou santa por causa da presença de Deus. Aonde Deus se faz, aquele lugar se torna santo. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus apresenta uma pequena amostra do seu currículo para Moisés. Ele faz Moisés olhar para trás e relembrar da história do seu povo. O Deus de Abraão, que fez aliança de estabelecer uma grande nação, passando por Isaque e Jacó, onde ali gerou as 12 tribos de Israel, e assim deu continuidade à promessa de Deus. O verso 7 nos diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. A misericórdia do Senhor é um dos atributos mais utilizados por ele em favor do homem. Deus viu a aflição do seu povo, ele ouviu o clamor, o choro, ele entendeu toda aquela dor. Estou falando de um Deus vivo que se importa com cada momento de nossas vidas, principalmente os momentos mais delicados, aqueles quando olhamos para os lados e não vemos ninguém. Só podemos sim olhar para o alto, olhar para Deus e crer que os olhos dele estão em direção às nossas vidas. O verso 8 diz: Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Deus se move em favor do seu povo. Prometeu a Moisés que iria livrar o povo do Egito, e ainda declarou que teria uma nova vida em uma terra que manava leite e mel. Deus é libertador e abençoador. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Mais de 400 anos de sofrimento Israel sofreu nas mãos de Faraó, literalmente amassando barro ali no Egito. Não importa o tempo ou o nível da dor, da vergonha, da humilhação, do fracasso, quando Deus promete livrar, Ele livra. Ele liberta. Ele transforma. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus também trabalha em parceria com o homem. Fomos criados à sua imagem e semelhança. O sopro de vida veio do próprio Deus em nós. Ele chamou Moisés para cumprir essa missão ao lado dele, não sozinho. Sozinho não podemos nada. O verso 11 diz: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Uma atitude de humildade. Moisés sabia que não podia sozinho. Ele olhou para ele, viu quanto ele era pequeno, visualizou Faraó, grande, poderoso, viu grande a missão, ou talvez impossível, de libertar o povo do Egito. Deus nos dá missões, mas você pode ter certeza que tudo aquilo que o Senhor coloca em suas mãos para você realizar, você não vai estar sozinho.
Ele vai estar do seu lado. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus fala algo extraordinário aqui. Ele estava mostrando para Moisés o início e o final da história. Ele diz que estará com ele, e todos conhecem a história lá do Egito. As 10 pragas, tudo o que aconteceu, e Deus estava lá com Moisés. E no final o povo foi liberto para servir a Deus aonde? No monte que Deus estava conversando com Moisés diante da sarça ardente. Deus já tinha toda a rota, todo o percurso. Deus é um Deus onisciente, sabedor de todas as coisas. Ele já sabia do início, já sabia do meio e já sabia do fim. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Agora Moisés estava mais confiante. E agora quer saber como apresentar Deus ao povo lá no Egito. Ele já estava se imaginando lá. Inicialmente ele viu que não tinha condições da missão. Mas depois que Deus mostra para ele: olha, eu tenho uma promessa, eu tenho um poder, eu estarei com você. Ele agora já começa a visualizar diante do povo ali no Egito. E agora pergunta para Deus: como eu irei apresentar ao Senhor aquele povo? Se Deus tem um nome, se Deus tinha uma identidade, o que ele iria revelar para aquele povo? Então Deus diz assim para ele no verso 14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. E foi o eu sou que te enviou. Ele é Deus, eterno, não tem início nem fim. É o Alfa, o Ômega, antes de tudo e acima de todos, rico em glória e em sabedoria. Deus não precisa se explicar. Ele é Deus. Ele é. Ele faz. Ele se revela. Pois esse é o seu desejo, que todos o conheçam. Mas para isso, é necessário se aproximar dele. E qual é a identidade de Deus? A identidade de Deus é essa: eu sou o que sou. Ele é Deus. Que Deus te abençoe. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Queira conhecê-lo com mais profundidade. Tenho certeza que a vida de Moisés não foi mais a mesma depois daquela sarça ardente. Deixa Deus aquecer a sua alma e transformar a sua vida. Fica na paz do Senhor. Deixa o combustível de Deus aquecer sua alma.